Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Mendonça Mendes, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, agradeço em primeiro lugar o convite. Acho que é capital que os jovens e as famílias de classe média tenham acesso à habitação. Acho que esse é o tema mais premente do dia-a-dia, para quem se quer emancipar, para quem quer ter estabilidade na sua vida. Nas grandes cidades, nos centros das grandes cidades, os preços das casas são exorbitantes, mas esse fenómeno tem-se vindo a espalhar para as periferias, para as zonas de província. E, portanto, penso que neste momento é capital resolvemos o problema da habitação. Vamos também falar sobre isso. Antes, porém, o PS anunciou que opta pela abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2026 e com isso fica claro que o Orçamento será aprovado no Parlamento. Diz que o faz pela estabilidade, mas ainda assim o Secretário-Geral fala em abstenção exigente. Isto remete para a especialidade e remete para a circunstância de o PS querer ver aprovado na especialidade algumas medidas? Eu acho que remete para a responsabilidade do próprio Governo. A abstenção acho que é o voto normal e expectável do Partido Socialista relativamente a este Orçamento de Estado. E agora cabe ao Governo... Expectável? Eu acho que é expectável, porque eu acho que os portugueses se pronunciaram em maio de forma clara. Iniciou-se um novo ciclo político de liderança da AD. Repara, o PS esteve nos últimos 30 anos quase ininterruptamente no poder. Portanto, é normal que haja alternância e nós temos que deixar que os projetos alternativos possam respirar. Mesmo sem ter uma maioria no Parlamento, é este o governo que governa. E, portanto, a abstenção é uma abstenção natural e a exigência é a exigência para que o governo cumpra aquilo a que se propõe. Este governo entrou em funções dizendo que era fácil colocar o país a crescer mais de 3%. E, portanto, o governo tem a obrigação agora de cumprir esse resultado. O Governo diz que está comprometido com as contas públicas certas e o Governo tem obrigação de manter as contas públicas certas. O Governo disse que queria resolver os problemas da saúde, que era fácil. O Governo tem que resolver os problemas da saúde. E, portanto, a exigência do PS é uma exigência da responsabilidade do próprio Governo. Mas este orçamento não resolve tudo aquilo, nem faz tudo aquilo que acaba de dizer. Portanto, a questão é, na especialidade, o que é que vai acontecer? Qual será a posição do PS? O Orçamento de Estado é uma proposta do Governo e esta foi a opção do Governo, apresentar um orçamento vazio de políticas. Mas sendo vazio de políticas o orçamento, ele é a tradução de escolhas políticas deste Governo. Quem escolheu descer o IRC e não subir as pensões de forma estrutural foi o Governo. E, portanto, a responsabilidade do Governo é assegurar simultaneamente que o país cresça 3%, como se propôs, e continuar a assegurar que os reformados tenham aumentos, tenham uma melhoria do seu nível de vida. E, portanto, nós temos que ser exigentes com aquilo que nos é dito e que nos é prometido pelo Governo, porque nós não podemos achar que o Governo apresenta planos com pompa e circunstância e, passado um ano, ninguém sabe e ninguém faz contas sobre o que é que efetivamente está cumprido e não está cumprido nesses mesmos planos. Então o que é que vão exigir em sede de especialidade? Se o Governo disse que não era difícil colocar o país a crescer 3%, tendo herdado um país a crescer 3,1%, o Governo tem que explicar muito bem como é que agora temos crescimentos em torno dos 2%, para utilizar a expressão que o Ministro das Finanças tem feito. Mudou, não é? Sabe que o contexto internacional é algo que devemos sempre ponderar quando fazemos as nossas previsões. E, portanto, em maio do ano passado, quando o Governo atualizou a previsão de crescimento para 2025 para 2,4%, o contexto internacional já era muito adverso. A questão das tarifas já se falava. E, portanto, nessa altura, nenhuma instituição avalizava essa expectativa. Estávamos em vésperas de eleições e o Governo optou dizer que ia pôr o país a crescer 2,4%. Repare que poucos meses depois, agora em outubro, é o mesmo Governo, sem nenhuma explicação, que vem dizer que afinal serão apenas 2%. Portanto, nós temos de ser muito exigentes com a palavra
dada. Mas no que é que se traduz essa exigência do PS em concreto? Na palavra dada do Governo. Sim, O Governo... mas o que é que farão nesse sentido? Vamos cá ver uma coisa. Cabe ao Governo agora, com todos os instrumentos que pediu... O PS não vai ficar passivo na especialidade, pois não? Cabe ao Governo, com todos os instrumentos que pediu, assegurar que a receita que disse que era a correta se torne realidade. Portanto, o atual Ministro das Finanças disse que não era difícil colocar o país a crescer mais de 3%. Conseguiu a proeza naquilo que é o cenário macroeconómico que apresenta subjacente a este orçamento e que apresentou em Bruxelas, colocar o país a crescer menos que o PIB potencial. Portanto, recebeu o país a crescer mais que o PIB potencial e conseguiu colocar o país a crescer menos que o PIB potencial. E, portanto, aquilo que tem a obrigação de fazer, sem desculpas, pôr o país a crescer. Mas já percebemos 3%. pela sua conversa que o PS não acredita nestes números e o próprio Governo, de certa forma, no crescimento de 3% este ano e no próximo também não. A questão é como é que o PS vai confrontar o Governo com esta falha? Sabe que a oposição é fiscalizar e é propor. E, portanto, a fiscalização daquilo que é a atividade do Governo passa também por assacar a responsabilidade do Governo quando promete e não cumpre. E na parte do propor? E nós não podemos, repare, nós não podemos estar sempre a desviar as atenções. Nós não podemos estar sempre a colocar o foco e o que é que o PS vai fazer na especialidade. Repare, se nós estamos a dar condições, como sempre demos condições ao Governo, para que o Governo cumpra aquilo que promete, não se percebe porque é que não estamos neste momento a discutir o falhanço da receita do Governo. Vou dar um exemplo, para fugirmos um pouco à economia. Na saúde, o Governo disse de forma clara que os problemas da saúde se resolviam em muito pouco tempo. Na educação, o Governo disse que bastava mudar do Governo para se resolver o problema da falta de professores e de alunos sem aulas. Como se vê, ao fim de um ano e meio, esses problemas não eram tão simples de resolver. E cabe ao Governo dar a explicação sobre como é que estava tão mal preparado para enfrentar os problemas que tinha. Mas o que está a resultar daquilo que nos está a dizer e a ideia que está a ficar subjacente, e preciso que a confirme ou não, é que o PS nada fará em sede de especialidade, apenas ficará passivamente a exigir ao Governo aquilo que prometeu. É isso que vai acontecer? Não. Então diga-nos o que é que vai acontecer. Não. Olha, primeiro vamos ter a discussão da generalidade dentro de uma semana e meia. Exato. E só depois da discussão na generalidade é que se abre um período para apresentar as propostas na especialidade que terminam a 7 de novembro. Há uma coisa que lhe asseguro. Até dia 7 de novembro o PS anunciará ao país aquilo que são as propostas que apresentará em sede de Orçamento de Estado, com uma regra. E essa regra é muito importante. Não será o PS a colocar em causa o equilíbrio das contas públicas e o saldo orçamental que o Governo apresenta. Apesar deste Governo ter vindo todos os anos a degradar o saldo orçamental e este ano estarmos no fio da navalha, do ponto de vista do saldo orçamental, o PS não vai em nenhuma circunstância contribuir para o agravamento do saldo orçamental. Então as vossas propostas serão dentro do cabimento que existe em termos de orçamento excedente, daquele pequenino excedente que existe, é isso? O PS não vai colocar em causa o saldo orçamental que é apresentado pelo Governo de 0,1. Então, mas como é que isso é possível com a proposta que tem sido adiantada mais ou menos de um novo aumento permanente das pensões mais baixas? Sabe que o orçamento é um exercício de receitas e despesas e aquilo que cabe a qualquer partido que seja responsável é quando apresenta uma medida de aumento de despesa ou de corte de receita que a possa compensar ou em receita ou em despesa ou com outras realidades que se possam descobrir e que eventualmente até nem estejam no Orçamento de Estado. Vou-lhe dar um exemplo. Nós devemos discutir muito profundamente o que é que o Governo tem estado a dizer em Bruxelas sobre os descontos ainda em vigor dos impostos sobre os combustíveis. Porque, vamos ser sérios, não é Bruxelas que diz se um país, seja Portugal, Espanha ou quem quer que seja, tem a taxa de ISP em A, B, C ou D. Desde que cumpra os mínimos das diretivas, os países têm, e os Estados-membros têm, essa liberdade. Porquê é que Bruxelas pode tentar forçar um determinado país a fazer determinada medida? Como o Ministro das Finanças tem vindo a queixar, que Bruxelas está a insistir
porque é uma das recomendações do semestre europeu, na retirada desses apoios aos combustíveis. Porque muito provavelmente, e eu estou a sublinhar muito provavelmente, o Governo, quando esteve a discutir o cenário orçamental com Bruxelas, se comprometeu a fazê-lo, a aumentar aqueles impostos para poder diminuir o IRC, o IRS. E, portanto, a exigência que o secretário-geral do PS está a colocar é também uma exigência com a verdade que o Governo tem. Com a verdade para prestar contas sobre os seus resultados e para dizer a verdade aos portugueses. Eu vou-lhe dizer uma coisa com alguma experiência política que já vou tendo. Eu sei seguramente, não sou nada partidário das políticas do Dr. Pedro Passos Coelho. Nada. Mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer de diferença do Dr. Pedro Passos Coelho relativamente a este governo. É que os governos do Dr. Pedro Passos Coelho tomavam decisões políticas que eu acho que eram erradas, mas assumiam na integralidade a sua responsabilidade. O seu contexto, a sua repercussão. Diziam exatamente a verdade. E este governo é um governo que é sempre muito parco nas explicações. E eu estou a dar este exemplo do ISP porque eu acho que ele tem que ser discutido. Está a admitir que há aqui uma margem escondida no ISP que o Governo ainda não admitiu? O que lhe estou a dizer é os descontos em ISP que hoje existem, que estão em vigor, valem 1.000 milhões de euros. São 1.000 milhões de euros que estão na dependência da caneta do Ministro das Finanças. Não estão no orçamento. E agora das duas uma. Ou o quadro da receita estimada neste Orçamento de Estado já prevê a reversão total ou parcial dos descontos de ISP e o Governo não está a dizer tudo à Assembleia da República porque não, nem aos portugueses. Ou então não está nos quadros de previsão da receita e então significa que podemos ter uma receita extraordinária no próximo ano que depende apenas da caneta do Ministro das Finanças. O que é que acha? Portanto, e as duas circunstâncias são duas circunstâncias muito relevantes. E eu não acho que a Assembleia da República deva ficar de fora da decisão sobre onde aplicar uma verba tão elevada como aquela que resulta da simples assinatura com a caneta do Ministro das Finanças. Mas o que é que o Parlamento, ou o PS, neste caso específico, pode pedir na discussão, na especialidade, para ter acesso a essa informação, por exemplo? Para podermos valorizar, para já o PS fez um requerimento há poucos dias a pedir ao Governo a correspondência com Bruxelas sobre esta matéria. Vamos cá ver uma coisa. Nós estamos a discutir. Nós temos que valorizar todas as fases do processo orçamental. Esta é a fase da discussão. E a fase da discussão é levantar questões. E o Governo não se tem não tem que ficar zangado com as questões que são feitas. Não é? Nós temos que discutir, desde que seja discussões com razoabilidade, com educação. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer é há um pressuposto de que Bruxelas está a exigir a reversão dos descontos de ISP. Ora, essa reversão dos descontos do ISP não é um poder que Bruxelas tem. Muito provavelmente, o que pode ter acontecido foi um compromisso do Governo de que, para atingir as metas da despesa líquida primária, para ter o seu plano orçamental aprovado, que se tenha comprometido com esta receita. E, portanto, é preciso perceber em que termos é que se comprometeu e se o Governo o fará mesmo. E se o fizer e não tiver reflexo no Orçamento de Estado, significa que há mais verba e essa verba pode implicar mais despesa ou não. Portanto, eu acho que é a fase da discussão que nós estamos. Portanto, vamos por fases. Certo. Portanto, essa informação também é útil para o PS depois apresentar as suas propostas, porque se tiver esse valor, poderá contar com ele também nas propostas que vai apresentar, eventualmente. Esta informação é muito útil para o país. Claro. Para o país no seu todo. E repare, e também já agora, para também deixar clara a minha posição. Eu não sou daqueles que é da tese de que chapa ganha, chapa gasta. Não sou. Acho que para gerir uma casa a tese de que chapa ganha, chapa gasta é má, para gerir um país é muito mau. O país tem desequilíbrios ainda muito profundos. Nós estamos numa situação orçamental positiva, mas é uma situação orçamental que se tem vindo a degradar num contexto de crescimento económico. Perclitante, digamos. Num contexto de crescimento económico. Portanto, eu já utilizei esta expressão
e volto a utilizar, quando temos um excedente de 0,1, nós estamos no fio da navalha no que diz respeito ao equilíbrio das contas públicas, porque basta que a previsão de crescimento económico do Governo de 2,3 não se materialize para que as receitas que são calculadas com base no crescimento económico sejam mais baixas. E cair a receita de 260 milhões de euros não é difícil. Porque, curiosamente, é uma receita que também é apoiada sobretudo no consumo, que foi uma tese também levada a efeito pelo próprio PS, em certa altura. Mas sabe que é muito curioso ver agora a direita com um modelo de crescimento económico baseado no consumo privado. Mas pronto, as coisas evoluem e é a vida. Mas o que eu quero retomar, porque acho que esta parte é importante. Nós não podemos olhar para as folgas que existam e para excedentes que existam para os poder gastar. Nós temos que pensar nas gerações futuras. Eu acho que o país tem que ter uma preocupação grande do que é que vai acontecer ao seu investimento público depois dos ciclos de fundos europeus. Nós temos o maior envelope de fundos europeus neste momento, foi o fecho do PT 2020, o PRR, o PT 2030. Mas isso vai acabar. E quando isso acabar... Repare, eu volto um pouco atrás. O Fernando Medina tinha uma ideia que foi assumida pelo governo de que eu fiz parte, de que o excedente orçamental serviria para fazer um fundo para assegurar o investimento público pós-fundos europeus. Portanto, o excedente não é algo de errado. É algo que ajuda o país a preparar-se melhor e ajuda principalmente as novas gerações. E, portanto, esta ideia de repente de que ter um excedente é algo errado é uma ideia, do meu ponto de vista, muito, muito, muito perigosa. Eu já iria a esse ponto do crescimento, mas ainda sobre o ISP, queria te perguntar o seguinte: o Governo veio dizer que iria apresentar uma solução. Mas, que solução é que pode ser essa? Mas está a ver, mas isso não é solução. O que o Governo está a dizer é qual é a solução que o Governo está a fazer. Vamos tentar explicar por miúdos. O Governo, no ano passado, ou este ano, aumentou os impostos sobre os combustíveis, mas as pessoas não notaram. Pronto, e não notaram porquê? Porque o preço da gasolina não aumentou quando houve esse aumento de impostos. E porquê é que não notaram? Porque, de acordo com as regras de determinação de quanto é que é a taxa de carbono deste ano, pela primeira vez, caiu. E caiu no valor equivalente àquilo que foi a subida dos impostos. Ou, para ser rigoroso, ao contrário, o governo aumentou no mesmo nível do que aquilo que foi a descida da taxa de carbono. E, portanto, apesar de terem aumentado os impostos, os portugueses não sentiram no bolso. O que é que acontece este ano? A taxa de carbono vai subir. E, portanto, se o governo fizer aquilo que disse, então as pessoas vão sentir o aumento dos impostos no preço que vão pagar. E o que é que o governo está a dizer? Não, mas o que nós vamos tentar é, quando a matéria-prima descer, e portanto o preço do produto descer, nós aumentamos os impostos e em vez dos consumidores beneficiarem da descida do preço da matéria-prima, não vão notar que há um aumento de impostos. E os mais distraídos, diria eu que é o que o Governo está em mente, os mais distraídos nem vão perceber mais uma vez que houve um aumento de impostos. Mas este aumento de impostos não é perceptível pelas pessoas no bolso, mas é perceptível nas contas públicas do Estado. E das duas uma, ou esse dinheiro está nos quadros de previsão da receita e o Governo não nos está a dizer ao Parlamento, ao país, quanto é que vai aumentar, ou não estando nos quadros da receita, significa que há um potencial de 1.000 milhões de euros de receita que está apenas dependente da vontade e da caneta do Ministro das Finanças e que o Parlamento, na discussão do orçamento, não pode deixar de sinalizar de que esses 1.000 milhões de euros não são para utilizar discricionariamente pelo Governo. Mas então a proposta do PS para as pensões está dependente desta receita do ISP? Só vão apresentar se ela existir de facto? Se calhar vamos recuar um pouco, que é o que está a inviabilizar neste momento um aumento extraordinário das pensões é a opção que o Governo teve de descida do IRC. São opções, mas têm que assumir. Mas o IRC está decidido, não é? Eu volto ao exemplo do Dr. Pedro Passos Coelho. O Dr. Pedro Passos Coelho teria assumido
estou convencido, teria assumido sem problema que a nossa opção não é aumentar as pensões, a nossa opção é diminuir os impostos às empresas. E este governo não diz isso. Portanto, quem está a limitar o aumento das pensões é o governo. E já agora sobre pensões vamos falar também, claro. De certa forma, o PS também está a optar pelo excedente em vez de aumentar as pensões. Não estou a dizer que estamos a optar pelo excedente para o aumento das pensões. Houve sempre, durante os governos PS, aumentos extraordinários e houve excedente. E quando estamos a falar de aumentos, é aumentos extraordinários. E vamos cá ver sobre as pensões. Nós temos que fazer uma discussão séria sobre as pensões e sobre se a cada momento devemos ou não devemos avaliar aquilo que é a lei que está em vigor e a fórmula de cálculo do aumento das pensões. Nós falamos muito das pensões mínimas e nós temos muito investido nas pensões mínimas, que são aquelas pessoas que tinham carreiras contributivas mais pequenas, bases remuneratórias mais baixas. Mas vamos ver. A partir de pensões de 1.200 euros, que não estamos a falar de pessoas ricas, pessoas que eram professoras, que eram enfermeiros, que eram funcionários públicos, muitas dessas pessoas não sofreram atualizações salariais significativas nos últimos anos, porque a fórmula de cálculo, estando dependente de duas variáveis, inflação e crescimento, nem sempre permite para além uma atualização, para além daquilo que é a inflação e, portanto, ter ganhos reais. E nós temos, enquanto país, que também nos questionar sobre isso. Agora, para podermos ter um debate consequente sobre esta matéria, nós temos que ter margem para o poder fazer. E esta ideia que este governo introduziu, e que vem muito em linha com o radicalismo da iniciativa liberal, de que é preciso baixar impostos. Eu não tenho nada contra baixar impostos, mas a sociedade tem que se perguntar o que é que espera do Estado. E não vale a pena aquela conversa dizer assim, eu pagava mais impostos, mas os serviços públicos tinham que funcionar como noutros países. De acordo com os serviços públicos devem funcionar bem. Agora, alguém acha que o Serviço Nacional de Saúde, com os resultados que tem em termos de todos os indicadores, do ponto de vista da esperança média de vida, que não é um serviço que é útil às pessoas, é evidente que tem que ser melhor gerido. E vamos ao tema da saúde. Este orçamento tem, relativamente à saúde, algo que é muito preocupante, que é como é que o programa da saúde tem um aumento de 1,5 abaixo da inflação. E pior, como é que, sem nenhuma medida de política que lá esteja, como é que se prevê 10% de redução das aquisições de bens e serviços na saúde? A despesa corrente na saúde, segundo o Governo, desce 1,6. Quer dizer, se é suposto existir uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde que irá conduzir a isso, não é? Eu peço desculpa, eu tinha que lá ter as medidas de política, mas o que eu assisto, ainda a semana passada, ou por estes dias, assisti que a Ministra da Saúde tinha negociado mais 500 euros, acho eu, para os médicos. Mas calma uma coisa, o que eu estou aqui a chamar a atenção é para a inconsistência do que está num instrumento como Orçamento de Estado. E nós não nos podemos estar sistematicamente a focar em temas que depois não interessam à vida das pessoas, porque isto interessa à vida das pessoas. Eu volto a dizer, certo. Nós podemos acabar com todos os impostos, mas as pessoas têm que ter a consciência que isso implica que o Estado depois não presta alguns serviços básicos. E, portanto, vamos ver se nos entendemos. Sempre que existir margem, com certeza mas o que ainda não percebemos é devemos baixar impostos. Agora, o baixar impostos, mas o PS, a opção por baixar impostos é o PS. O PS vai ou não propor esse aumento extraordinário de pensões ou não? Está a ver? Eu quero contribuir para todas as fases do debate. Eu acho que esta é a fase do debate. Esta é a fase do Governo dar mais explicações, mais informação e, repare, se o debate... Ou seja, o PS poderá fazer isso se houver margem para o efeito. Para que o PS possa ponderar quais são as propostas que quer apresentar. Repare, só um partido irresponsável é que parte para uma discussão do Orçamento de Estado com a sua posição fechada e com as suas propostas fechadas, porque senão o debate não serve para nos insultarmos uns aos outros. Eu realmente é isso que vejo hoje no Parlamento. Portanto, não haverá... Repare, e mesmo da parte do Governo e da bancada do PSD, eu normalmente, eu vou-lhe dar um exemplo,
mais uma vez, tem a ver com o orçamento, mas a mim chocou-me como deputado. Olha, ontem o PS apresentou um pacote de várias medidas sobre a educação na Assembleia da República. E a intervenção do PSD não foi a questionar as opções do PS. Podia ser, não estou a pôr em causa. Não, quer dizer, gastou os minutos todos que tinha a falar mal do PS e a dizer porque é que o PS agora propõe e esteve no governo. Quer dizer, volto aqui à discussão. O PS não vai para esta discussão do orçamento fazendo perguntas sabendo a resposta. Não. Nós queremos fazer um debate sério, queremos que o governo possa dizer tudo, e eu acho que é muito importante que o governo responda a esta questão. Os 1.000 milhões de euros de reversão do desconto de ISP estão ou não estão nas contas do Estado? E não estando nas contas do Estado, qual é o valor mais ou menos previsível ao longo do ano para que vamos arrecadar? Mas diga uma coisa, haverá alguma medida que seja impeditiva do PS não optar pela abstenção na votação final global, ou não? Com certeza que se as medidas relativas ao pacote laboral que o Governo tem em vigor ou relativas a alterações na estrutura da saúde ou na estrutura da segurança social, se esse tipo de normas fosse tentada introduzir na especialidade ou pelos partidos que apoiam o Governo, ou pelos partidos coligados com o Governo, como o Chega ou a Iniciativa Liberal, e fossem aprovados, pois com certeza que aí estou convencido que o PS iria rever a sua posição. Mas não vamos retirar o dramatismo. Não acredito que isso acontecerá. Se quer que lhe diga, o que eu acho é a coligação do PSD e do Governo com o Chega irá funcionar todo o ano, só não irá funcionar durante o Orçamento de Estado. Acho que durante o Orçamento de Estado, que é um assunto sério, e para gente séria, o Governo sabe que só pode contar com o PS. Depois, durante o ano, continuará a sua coligação com o Chega. Mas deixe-me fazer uma provocação. É mais importante para o PS esvaziar o Chega ou combater o Governo? É mais importante para o PS salvaguardar o Estado de Direito Democrático. E salvaguardar o Estado de Direito Democrático é assegurar que Portugal consegue derrotar, mais uma vez, aqueles que não querem um Estado para todos, não querem liberdade para todos, não respeitam a dignidade das pessoas e usam da calúnia e da mentira a arma para fazerem valer as suas posições. Sabe, eu tenho muito respeito pelas dificuldades que todos temos no dia-a-dia e pelas expectativas que muitas vezes temos e que não as conseguimos cumprir. Agora, nós não podemos culpar os 50 anos de democracia por isso. Os 50 anos de democracia têm seguramente erros, mas têm o maior avanço que tivemos em termos de civilizacionais no país. Os nossos níveis de vida hoje são muito diferentes do que eram há muitos anos atrás. Como eu disse no início desta conversa, nós temos hoje um problema gravíssimo, que é o problema da habitação. E eu diria que esse é o maior. E vamos falar sobre ele. E nós temos que ser capazes de resolver esse problema, porque se nós não formos capazes de resolver esse problema, são as forças que querem destruir o sistema democrático que vão capitalizar com o descontentamento. Mas ainda assim o PS vai abster-se de viabilizar medidas do Chega, nomeadamente nas pensões? Vai traçar uma linha vermelha também com o Chega ou não? O PS tem o princípio de que o orçamento entrou com este saldo orçamental na Assembleia da República e, pelo voto do PS, sairá com este saldo orçamental. Isto para nós é bastante claro. Ainda assim, já falámos aqui sobre as previsões e as previsões do PS. Vocês já fizeram contas, são mais prudentes relativamente ao crescimento económico ou não? Porque temos o Conselho de Finanças Públicas, temos o FMI, enfim, há várias... Sabe aquela expressão que é muito boa, que é quando que a roda já foi inventada, não precisa de ser novamente inventada? Nós não precisamos colocar os economistas do PS a fazer correr os modelos macroeconómicos para chegar à conclusão que a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional, o Banco de Portugal chegam, ou o Conselho de Finanças Públicas, são todas instituições bastante respeitadas e que todas apontam
para crescimentos económicos abaixo daquilo que é a previsão do Governo. Podemos dizer, o FMI tem sempre previsões mais conservadoras do que as previsões do Governo e normalmente não se confirmam. É verdade, mas quando todas as instituições, para além do FMI, vão num sentido e o Governo vai noutro, eu diria que a dúvida é legítima. E é tanto mais legítima quanto é o mesmo Governo que em maio, contra a opinião de todas as instituições, atualizou a previsão de crescimento para 2024 para 2,4, não é? E poucos meses depois, só tendo passado o verão, não é? Aquilo que aconteceu veio atualizar sem nenhuma explicação. Os dois, eu já não peço um pedido de desculpas, porque repare, porque também tenho a experiência suficiente política para saber que, pronto, em campanha se dizem coisas e que aquilo foi um número de campanha. Mas convenhamos. Quem faz uma previsão de 2,4 em maio contra todas as expectativas, quando agora nos diz, bom, mas para o ano é que são 2,3 e este ano são só 2, e não estando essas previsões alinhadas, nem com o Banco de Portugal, nem com a Comissão Europeia, e pronto, e com a FMI também não. Quer dizer, eu diria que seria muito difícil alguém conceder a credibilidade. Agora, vamos cá ver uma coisa. Dizer isto não é estar a desejar que não seja assim. O problema é que, às vezes, quando o Governo eles dizem assim, nós colocamos porque é ambição. O problema é que são os pressupostos dessa ambição são pressupostos errados. Basta olhar para o hiato do produto. Quer dizer, aquilo que o Governo coloca em termos de PIB potencial é algo que nos faz duvidar. E, portanto, aqui não é uma questão de fé. Aqui é uma questão de olhar para as variáveis, para os indicadores que temos e fazer a política de acordo com esses indicadores. Esta política orçamental do Governo é tudo menos prudente. E é tudo menos prudente, mas o Governo tem a obrigação de, tendo dito que era assim, de cumprir os objetivos a que se cumpriu. E como é que se propôs. Como é que vai ser possível ter um excedente quando também está em cima da mesa a execução de 1,2 mil milhões de euros para a defesa? Mas tenho que perguntar ao Ministro das Finanças, porque a sua questão é bastante pertinente, porque é a questão que toda a gente se coloca, mas não é só os 1.200 milhões que estão na defesa, porque os 1.200 milhões que estão na defesa estão no capítulo 60 e, portanto, não vão ao saldo. O que significa... Se não forem executados, não é? Se não forem executados. E, portanto, significa que eu tenho um saldo com um pressuposto que, à partida, não existirá, porque eu quero acreditar na palavra do Governo, que vai executar esse valor. Mas tem a execução de investimento público, nomeadamente com PRR, ou que envolva empréstimos ou com participações nacionais, e olhando para o histórico do Governo em termos de taxa de execução de investimento público, a verdade é que as taxas de execução de investimento público estão bastante abaixo daquilo que era aquilo que o Governo prometia e mesmo... A tendência nos governos do PS era semelhante. E mesmo... Não, mas por isso é que eu estou a dizer, estão muito abaixo daquilo que o Governo dizia, deste Governo dizia que era possível, e estão em linha com aquilo que foram os anteriores, e em contabilidade pública é a mesma taxa de execução mais baixa. Portanto, é uma preocupação que existe. E se somarmos a isto eu acho que é uma suborçamentação na saúde. Vamos cá ver. Alguém acha qual é? Ou então, para que isto seja credível, a Ministra da Saúde ou a Ministra das Finanças têm que vir dizer como é que cai 10% nas aquisições de bens e serviços da saúde. Como é que a despesa corrente da saúde desce 1,6%, quando na realidade ainda por estes dias estiveram a anunciar novos aumentos para mais classes profissionais. Portanto, isso não é... São coisas que não são compatíveis. Agora, repare, mas dizer, lá está a oposição, só diz mal. Não, estou a levantar questões. Não é? Aliás, a resposta à sua questão é a mesma questão, que olha, é o Ministro das Finanças que tem que dizer como é que consegue cumprir a meta executando os 1.200 milhões da defesa. Executando uma diminuição da despesa corrente da saúde, executando uma diminuição das aquisições de bens e serviços. E faz sentido, por exemplo, a provável venda da TAP também não estar consignada no orçamento em termos de receita? Isso faz, até porque, repare, aquilo que é a receita de privatizações vai à dívida, não vai ao saldo. Essa parte não me choca. Agora, quando se vê um valor muito elevado de vendas de imóveis,
como receita, normalmente indicia que os governos precisaram de colocar aquela linha para tapar um buraco. E, portanto, não acho pouco credível também 1.000 milhões de euros de vendas de imóveis. Acho muito pouco credível. Então, olhando agora para a habitação e começar... Mas vou-lhe dizer uma coisa. Vou voltar atrás para dizer uma coisa, até para responder mais diretamente a uma das questões que fizeram há pouco sobre quem é o adversário do Chega. Eu espero sinceramente que o Governo tenha sucesso no cumprimento das suas promessas e dos seus objetivos. Espero mesmo. Porque nós não estamos em tempo de brincar e eu acho que os eleitores não perdoarão que partidos estruturantes do sistema falhem com aquilo que se comprometem. E a habitação é mesmo um problema seríssimo. E, portanto, eu já vi a retirada de investimentos da habitação do PRR e eu não vejo no orçamento os valores associados ao investimento em habitação e vejo o Ministro das Infraestruturas a vir falar em 10 mil milhões de euros para a habitação. E vejo como é que as contas estão neste momento. Portanto, o Governo não pode brincar com o fogo. Nós não podemos criar expectativas erradas às pessoas. E, portanto, quando eu digo que eu tenho dúvidas face àquilo que são os indicadores e que é aquilo que mostra o orçamento, isso não significa que eu desejo que o Governo falhe. Eu acho que o Governo tem que acertar. Mas isso não tem a ver com o facto de muitas políticas terem ficado fora do orçamento e, portanto, no fundo existir aqui uma série de diplomas que serão depois discutidos e aprovados fora do orçamento. E que... A sua questão é muito importante e permite-nos desmistificar alguma confusão que existe. Uma coisa é não aprovar instrumentos de política na lei do Orçamento de Estado. Mas o dinheiro tem que estar Outra lá. coisa é o Orçamento de Estado não ter a tradução daquilo que são as opções de política. E ele tem. E o que lhe estou a dizer é, se eu anuncio 10 mil milhões de euros para a habitação, eu tenho que os ter ou em fundos europeus ou em Orçamento de Estado. Não há outra maneira de o fazer. É evidente que ninguém acha que vai executar 10 mil milhões de euros num ano. Portanto, o que eu lhe estou a dizer é, eu vejo muitos anúncios do Governo e pouca tradução daquilo que é o Orçamento de Estado. O exemplo da defesa que há pouco estávamos a falar é um exemplo paradigmático, mas eu diria assim, do ponto de vista do momento que nós estamos a viver, da sensibilidade do momento que estamos a viver, da responsabilidade que o Governo tem de responder às pessoas e de falar a verdade, a habitação não estar de forma clara orçamentada não pode significar o falhanço da promessa e da expectativa que o Governo argumento do Governo está a dar aos cidadãos. O argumento do Governo era que a maior parte do impacto orçamental das medidas na área da habitação só se sentiria em 2026 e 2027. Oxalá que o Governo tenha razão no que está a dizer. O que lhe estou a dizer é este Governo foi muito duro e nunca compreendeu o que eram os ciclos de investimento. Que primeiro é preciso fazer projetos, depois é preciso lançar concursos, portanto, e até haver execução financeira, demora. Mas isso não inibe e não exime o Governo da responsabilidade de fazer associar aos anúncios, aos múltiplos anúncios que faz, a tradução efetiva para que as pessoas o possam sentir. E aquilo que lhe estou a dizer é a margem deste orçamento e o previsível margem dos orçamentos seguintes não é compatível com esse discurso. E, portanto, eu espero que o Governo saiba bem o que está a dizer para não falhar ao compromisso com as pessoas. E, portanto, a exigência do PS também é esta exigência de o Governo cumprir aquilo que efetivamente se propõe. Porque vamos voltar ao crescimento económico. Nós não podemos deixar que o Governo, candidamente, agora fale de crescimentos em torno de 2% para os próximos anos, quando fez campanhas eleitorais a dizer que não era difícil pôr o país a crescer acima de 3%. E se não tivesse recebido o país a crescer mais 3%,
até podíamos aceitar no limite como válida esta argumentação, mas não, o PS deixou o país a crescer de 3,1%. Portanto, o Governo tem que ser mais responsável por aquilo, pela sua palavra e por aquilo que diz, e a oposição, em primeiro lugar, tem que ser exigente, mas acho que o país tem que ser exigente. Já nos disse isso. Sabe que a exigência com um aluno é sempre para que não tenha 10, é para que tenha mais. E, portanto, nós temos que ser exigentes. Mas em relação ainda às políticas que ficaram fora deste orçamento, e no fundo também era de certa forma uma exigência do próprio PS para a abstenção, teme que eventualmente virem a ser surpreendidos por alterações em matéria fiscal fora do orçamento, porque se tem vindo a falar nisso, numa revisão dos benefícios, de umas alterações ao próprio código, ou não? Não, eu até acho que revisões aos benefícios fiscais é uma discussão em que o PS deve participar, contribuir, e não estou a ver porque é que o PS à partida não poderá viabilizar alterações e revisões aos benefícios fiscais. Antes, pelo contrário. Nesse aspecto, sim, mas outras que possam surpreender ou não? Ou não está à espera que isso aconteça? Repara, o Chega, que está coligado, de facto, com o Governo, em matéria de IRC, já sinalizou que quer alterar as derramas estaduais. O Governo não fechou a porta, mas disse que neste momento não tem margem para isso. Se me surpreendia que houvesse uma ação conjunta do Governo e do Chega no sentido de diminuir, modelar as derramas estaduais, se isso me surpreenderia? Não me surpreenderia. Agora, o problema da derrama estadual não tem a ver com a justeza ou não da medida, do meu ponto de vista, porque eu acho que toda a gente se recorda que essa foi uma medida transitória e que ficou e que se arrastou. E também o que é normal no IRC é que o IRC não seja um imposto progressivo. E, portanto, agora, outra coisa diferente é saber se as decisões que estamos a tomar em matéria fiscal não nos retiram toda a racionalidade de equilíbrio dos esforços. Porque o que é importante aqui, do ponto de vista fiscal e da justiça fiscal, do meu ponto de vista, é como é que está repartido o esforço fiscal. A discussão não pode estar em vamos baixar. Repara, se pudermos baixar, ótimo. Mas, primeiro assim, nós temos que gastar X. Para gastarmos X, temos que arrecadar X. Não é X menos Y. E, portanto, e dentro destes X que eu tenho que arrecadar, eu tenho que saber de que forma justa é que eu posso fazer. E eu não me parece que fosse justo, nesta fase, aliviar os impostos das empresas face àquilo que são os impostos das famílias. Deixe-me dizer, sim. Onde nós comparamos mal na média europeia do ponto de vista de taxação é na taxação indireta. Nós estamos a ficar cada vez mais dependentes da receita do IVA e, do meu ponto de vista, deveria haver um reequilíbrio entre aquilo que são os impostos diretos e os impostos indiretos. Portanto, eu não tenho dúvidas de que onde deveríamos estar a olhar neste momento era para o IVA e não para o IRC e mesmo para o IRS. Mas o PS insistiria no IVA zero em alguns produtos, nomeadamente? Esse é um exemplo de como seria, do nosso ponto de vista, mais justo o reequilíbrio do esforço fiscal. Ou seja, nós comparamos mal do ponto de vista daquilo que são as taxas de IVA. E nós temos uma taxa de IVA de 23%, está dentro das 10 maiores da União Europeia. Mas e nós devíamos olhar para isto e olhar... Mas, para além disso, olhar para aquilo que é a classificação de produto, de bens e de serviços nas várias taxas. E dentro disso nós temos as taxas... Olha, até foi consigo pela primeira vez que fizemos aqui essa discussão aqui há uns anos. Nós temos as taxas super reduzidas que permitem taxas menores do que 6% e até de 0% para determinados produtos. Houve uma altura que o fizemos para bens alimentares essenciais. E provavelmente poderia fazer sentido pensar nisso. Agora, não há espaço. Quando nós decidimos, vamos cortar o IRC, vamos cortar o IRS, agora vamos cortar... Depois... Não dá para tudo, é isso? Depois começa a não dá para tudo. Ou seja, a responsabilidade das decisões tem que ser imputada a quem de direito. Ou seja, é o Governo que está... Repare, o Governo, ao insistir em retirar 4 pontos ao IRC nesta legislatura, está a inviabilizar aumentos extraordinários de pensões e a inviabilizar outras mexidas de impostos. Isso
Então não apresentarão uma medida desse género em sede de especialidade, por exemplo, relativamente ao IVA? Não é uma hipótese em cima da mesa ou não? Eu sei que já disse... Mais uma vez, está a fazer lindamente... Estou a perguntar se pode ser uma hipótese. Está no vosso checklist. Nós temos que fazer a discussão do Orçamento de Estado com o Governo tem que falar verdade sobre aquilo que quer ou não quer. Mas pode ser uma medida prioritária para o PS ou não? Havendo possibilidade de apresentar alguma coisa, o que é prioritário para vocês? Está no programa eleitoral do PS essa medida, mas sabe que as lideranças mudam, mas a instituição fica. O partido é só um. O PS é só um e nunca vi nenhum secretário-geral a desculpar-se com o secretário-geral anterior. Quando um secretário-geral do PS dá a palavra do PS, dá a palavra do PS. Isso, portanto, essa medida poderá ser prioritária ou não? Está no programa eleitoral e tinha o pressuposto do PS ganhar as eleições. Certo. E depois as medidas não são isoladas, não são tipo uma bola na árvore de Natal. As medidas... Mas tem agora uma oportunidade. Não, mas... Só lhe estou a perguntar se essa medida está na vossa lista. Mas o contexto se houvesse possibilidade ou não. Mas o contexto é diferente, não é? O contexto é diferente porque, entretanto, já então entraram outras não há medidas. Possibilidade. Não é viável neste momento. Vamos ver o que é que resulta da discussão do Orçamento de Estado. Eu peço desculpa de voltar outra vez atrás, mas eu quero insistir com isto. Eu percebo isso, mas o que eu estou a dizer é num cenário de haver realmente margem para fazer alguma coisa. O que é prioritário para o PS? É um aumento de pensões? É a redução do IVA? O que é prioritário? Volta à história da margem para voltar a dizer, tal como em nossa casa, não pode ser chapa ganha, chapa gasta. Certo. O país não pode achar que tem que utilizar todas as margens para baixar impostos ou para aumentar a despesa. Nós temos que isso assim ficamos com a ideia que nada passará do PS e o PS nada apresentará. Sabe, nós estamos no final de outubro. Ainda não fizemos a discussão na Generalidade. Ainda não fizemos a audição ao Ministro das Finanças e ao Ministro do Trabalho na Comissão de Orçamento e Finanças. Ainda nem sequer começou o período de apresentação e de entrega das propostas na especialidade. Se nós tivéssemos fechado neste momento as propostas na especialidade, significava que nós não íamos fazer nada ao debate na Generalidade e era até um desrespeito para com o Governo a quem nós vamos fazer pedidos de esclarecimento. O que o PS já anunciou nós temos uma preocupação e vamos ter uma preocupação na especialidade com as questões da habitação, com as questões da saúde, com as questões do custo de vida, com a questão das pensões. Nós já anunciámos que íamos ter... E as nossas questões vão nesse sentido, Nós já anunciámos que íamos ter essa preocupação. E, portanto, todas as nossas questões que fazemos ao Governo e todo o debate que estamos a promover em sede da Generalidade são precisamente para ver em que termos nós podemos endereçar cada um destes temas. E iremos endereçar cada um destes temas. A habitação, a redução da taxa do IRS sobre os rendimentos prediais de 25% para 10%, no caso das rendas habitacionais até 2.300 euros, que se considere este valor moderado, isto poderá acontecer, levar os senhorios a subirem as rendas atuais para aquele valor, pois sabem que assim vão ter beneficiar desta taxa reduzida. O PS concorda com esta medida? Ela não é beneficiosa? Eu acho que a pergunta e a formulação da questão têm em si mesma resposta. Repare, este Governo, em matéria de habitação, tem tomado medidas que são bem intencionadas, como são bem intencionadas as medidas que o Bloco de Esquerda propõe nesta matéria. Mas tem exatamente o mesmo problema das do Bloco de Esquerda, tem um efeito contraproducente. Repare, quando o Bloco de Esquerda propõe a colocação de um teto às rendas, do meu ponto de vista, isso tem o efeito de limitar a oferta no mercado quando tem um mercado com uma oferta estrangulada. Quando o Governo, num mercado com oferta limitada, isenta de IMT os imóveis, a consequência que isso tem é o aumento do preço dos imóveis, absorvendo os vendedores de imóveis a margem que antes era paga ao Estado com o imposto. Portanto, basicamente é isso que acontece. Portanto, a isenção que os jovens estão a ter no IMT pagam essa mesma isenção no preço de venda das casas. Portanto, quando um governo coloca em 2.300... Primeiro, os 2.300 euros é de um irrealismo do ponto de vista daquilo que é uma renda moderada, que eu acho que é por demais evidente. Por outro lado,
ela tem um efeito que é um efeito de aumento de pressão no aumento de preços. Uma coisa diferente, que é aquilo que está em vigor, e que vem do tempo do governo do PS, que é a diminuição do imposto em função da duração do contrato para poder dar maior estabilidade aos inquilinos. Aos inquilinos, sim. E, portanto, se o governo reduzisse essas taxas em função, essas taxas autónomas de IRS em função da duração dos contratos e fosse um pouco mais agressivo, podíamos discutir se havia ou não havia margem orçamental, mas do ponto de vista conceptual parecia-me mais inteligente. E depois eu ainda não consegui perceber outra coisa, que é o país, no Mais Habitação, deu um estímulo aos senhorios, que se colocassem as casas em renda acessível teriam um IRS zero, não era de 10%. Eu ainda não percebi se a proposta do Governo salvaguarda a arrendamento acessível. Sim. Porque se não salvaguardar, ou seja, é uma fraude que o Estado está a fazer aos senhorios. Volto um pouco atrás. Tal como quando o secretário-geral do PS assume algo, assume independentemente de quem é o secretário-geral do PS, é o PS que assume. Quer dizer, quando o Estado, independentemente do Governo, assume um compromisso e diz assim, olha, se colocar a sua casa no arrendamento acessível não paga impostos, e de repente vai mudar isso, quer dizer, eu acho que isso... Mas o PS nem parece que seja possível. Sim, o PS também apresentará medidas no âmbito da habitação. É muito importante que o PS, Estão a estudar esse assunto? que o PS tenha propositura, como eu disse, habitação, saúde, custo de vida, eu estou a perguntar se vão apresentar medidas concretas alternativas a isto, não é? Nós vamos contribuir sempre para que o orçamento e para que o país... Eu acho que quem votou no PS gostaria de saber se o PS vai apresentar medidas no âmbito da habitação. No âmbito da habitação, no âmbito da saúde, no âmbito do combate ao aumento do custo de vida, no âmbito das pensões, o PS irá sempre posicionar-se nessas matérias, não é isso que eu estou a perguntar. e apresentar propostas, seja em sede de Orçamento de Estado, seja em sede autónoma. Agora, nós não iremos falhar com os portugueses nisso. Seguramente que não. Relativamente às alterações à lei dos estrangeiros, vocês já estimaram, ou enfim, qual é que é a percepção do impacto que isto vai ter na economia e sobretudo nos próximos anos e em função do crescimento previsto? Se reparar, são as próprias agências de rating que melhoram o outlook português que chamam a atenção para o desafio da imigração. São todas as instituições internacionais que olham para a nossa economia, que olham para a realidade da imigração. A realidade da imigração, vamos ser sérios, é uma realidade de reposição nas sociedades europeias ocidentais e que Portugal pertence, de força de trabalho que não existe em função do cenário demográfico que vamos tendo. E, portanto, como nós temos menos população ativa porque crescem menos pessoas, nós vamos ter necessidade de mais mão de obra. Se não fossem os imigrantes em Portugal, as taxas de crescimento da economia não eram, apesar de tudo, as que temos. Mais, se não fossem os trabalhadores imigrantes a contribuírem mais de 5 mil milhões de euros para a Segurança Social, nós não tínhamos o sistema de pensões garantido até 2070, como hoje temos. Poderá haver setores a colapsar, aquilo que é surpreendente no Governo é que há um Governo a duas vozes. Nós temos, por exemplo, e já ouvi o Ministro das Finanças dizer que a imigração e o Ministro da Economia é absolutamente fundamental para continuarmos a ter um crescimento económico, que, repito, que está muito ancorado naquilo que é o mercado de trabalho, em máximos, e depois temos o Ministro da Presidência constantemente a fazer propaganda a diabolizar os imigrantes. São duas coisas que são incompatíveis. Agora vamos esquecer um bocadinho Portugal e vamos esquecer no sentido de... Sim. Não vamos só focar em Portugal, vamos focar em Espanha. Espanha é o país da União Europeia que mais cresce e tem tido um ciclo muito longo de crescimento e está numa situação muito semelhante à de Portugal, que está com o mercado de trabalho em máximos. E esse mercado de trabalho em máximos também só é justificado pela existência dos trabalhadores imigrantes. E, portanto, sejamos claros, deve haver regras como para tudo tem que haver regras, como é evidente, e deve haver um esforço muito grande de
podermos integrar bem e responder bem também àquilo que são as questões dos imigrantes. Repare, o problema da habitação, volto sempre ao problema da habitação. O problema da habitação é um problema que se coloca para as classes médias, mas ela coloca-se também para esta classe de trabalhadores imigrantes que hoje chegam. Portanto, a grande pressão de serviços, a grande pressão que hoje temos tem a ver com a falta de oferta de habitação. E a falta de oferta de habitação não é o problema, não foram os imigrantes que os criaram, nem a classe média. Foi o país como um todo que fez com que nos últimos anos, na última década, a nova construção tenha caído a picas. Então deixe-me perguntar o seguinte, relativamente às empresas, serão confrontadas eventualmente em alguns setores com a falta de mão de obra, que já existe atualmente, ainda assim tem sido compensada pela imigração. Por outro lado, o PS não concorda com as descidas de IRC. Temos visto muitas empresas a fechar portas e... Mas não é pelo IRC. Não, Desculpa. por razões várias. Não é pelo IRC, A minha questão é, não precisariam as empresas de outro tipo no contexto internacional que temos, com esta política de imigração, com medidas fiscais que podem não ser as mais favoráveis, não é o seu entendimento, não precisariam as empresas de um olhar diferente? O que é que o PS propõe efetivamente para as empresas? A questão é em duas partes. Quando a receita de IRC bate recordes e chega aos 10 mil milhões de euros, é seguramente porque as empresas... Sim, é uma parte que não paga. É seguramente porque as empresas tiveram os melhores resultados de sempre. Certo. Portanto, não é a taxa de imposto que está a inviabilizar o investimento das empresas. Ponto 1. Ponto 2, nós não somos de todo contra a descida de impostos para as empresas. E agora a resposta à sua questão, que também passa pela política fiscal, mas é muito mais do que a política fiscal. Nós, do ponto de vista de política económica, nós temos que ter uma política industrial, que é aquilo que este governo se tem abstido de ter. E o que é uma política industrial? É direcionar apoios às empresas para termos transformações estruturais da nossa economia. E as transformações estruturais da nossa economia implica fazer opções. Implica nós dizermos que nós queremos incentivar determinados setores a poderem crescer, porque são esses setores que vão conseguir competir no mercado global. Porque uma economia como a portuguesa não vai competir nos mercados globais pelo fator preço. Nós vamos competir nos mercados globais pela diferenciação dos nossos produtos. E a diferenciação dos nossos produtos implica que os nossos produtos tenham uma componente de inovação, que implica, por sua vez, empregos mais qualificados. E, portanto, apostar e direcionar os apoios públicos, designadamente descidas de impostos de IRC, seletivamente para aquelas empresas que podem, efetivamente, transformar estruturalmente a nossa economia, é aquilo que o PS tem vindo a propor. E é aquilo que distingue claramente a política económica do governo daquilo que o PS entende. Por isso, é que volto a dizer, com a política económica do PS, nós trouxemos o país a crescer 3,1%. Este governo até agora só fala em crescimentos em torno de 2% e prometeu que não era difícil acima de 3%. Cá estamos com exigência para que cumpram, então, têm todas as condições. Já têm a descida do IRC, têm o orçamento viabilizado e, portanto, agora aquilo que se espera é que cumpram os resultados a que se propuseram. E em matéria de legislação laboral, qual é que vai ser a posição do PS? Pelo que se conhece já do anteprojeto, o PS poderá viabilizar as alterações, seja pelo voto a favor ou abstenção? Eu acho que é muito claro que não. Eu acho que o PS se tem demarcado totalmente de uma agenda que do século XXI não tem nada, que é uma agenda de regresso ao passado e que tem uma ideia subjacente, que é deixar cada trabalhador por si a cuidar da sua vida com a quantidade empregadora. E porquê é que isto não é bom? Porque numa relação de trabalho, o trabalhador não está em posição de igualdade com a entidade patronal. E, portanto, se vai negociar sozinho, seguramente que terá menos capacidade negocial do que se negociar através da Comissão de Trabalhadores ou de um sindicato. E se houver acordo na concertação social, qual é que vai ser a posição do PS? Sabe que a Assembleia da República não carimba as decisões da concertação social. Agora, nós somos favoráveis à concertação social. E, portanto, nós respeitamos aquilo que é a negociação que existe, que tem cedências, como qualquer negociação, e se existir acordo, nós avaliaremos os termos desse acordo. Nós recentemente mudámos
o nosso sentido de voto relativamente a um aspecto da concertação social, que tinha a ver com o acordo que foi feito entre os sindicatos e o Governo para que os leques salariais não contassem para efeitos de determinação do benefício fiscal em sede de IRC, e fizemos-lo na lógica do respeito pela concertação social, ainda que sublinhando que o Governo tem que encontrar um mecanismo alternativo para garantir que não há subida de leques salariais. Agora, eu acho muito difícil que o PS venha até pela abstenção, a viabilizar aquilo tal como conhecemos da reforma laboral. E suportariam uma greve geral se fosse essa a intenção, nomeadamente do UGT? O PS não entra naquilo que é a esfera sindical, nunca o fez no passado, não o faz no presente. O PS é um partido que tem outro tipo de responsabilidades, não cabe aos partidos políticos fazerem greves. Mas acha que vamos entrar numa deriva de contestação social? Não. Não acredita nisso? Não. Isso acho que não. Acho que a contestação social hoje existe de forma mais silenciosa e mais perigosa. E quando digo perigosa é no sentido porque os agentes políticos podem não a compreender a tempo. E por isso é que eu dizia há pouco. É muito importante que este governo cumpra a sua palavra, e é por isso que há um grau grande de exigência por parte do PS nesse cumprimento. Chegamos ao final e habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida de significado. A primeira é Spinum Viva. Não tenho palavras. Luís Montenegro? Eu não quero ser desagradável, não quero ser desagradável. Okay. Desculpe. Álvaro Santos Pereira? Hoje está-me a deixar sem palavras. Candidato presidencial? Há muitos. Irmãos? Tenho 3. Os melhores 5? É a minha família. Almada? É uma terra de grande de grande futuro, e é uma terra que está a ser muito bem gerida pela Inês de Medeiros e que tem uma força muito própria. Ai, Olinda? É a minha república, onde tenho muito boas recordações como estudante. Talvez o Dr. Álvaro Santos Pereira também tenha saudades do seu tempo de Coimbra, pelo longo tempo que lá passou também. Patá Pequim? Eu gosto muito, é um dos meus pratos preferidos e recomendo a todos que possam, no Mandarim ali no Estoril. Juventude? Socialista. Reforma? Olha, a minha reforma vai ser assegurada pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e espero, quando lá chegar, que ainda exista. Saudade? Não sou muito dado. Não sou muito dado a olhar para trás. Portugal? É o melhor país do mundo. António Mendonça Mendes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o vice-presidente da bancada parlamentar do PS e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.